E se eu te dissesse que uma jovem bióloga virgem foi capturada na Amazônia e prometida como esposa a um poderoso cacique? O que você pensaria se soubesse que uma antiga profecia indígena previa a chegada dessa estrangeira de olhos claros, mas também anunciava seu sacrifício? Será que o amor pode nascer onde há medo? Ou que o destino pode ser reescrito quando dois mundos tão diferentes se encontram? Escreve aí nos comentários de qual cidade você está assistindo. E se você acredita que em toda a história existe um lado bonito, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o que você vai ver agora vai te emocionar de um jeito que você não imagina. O suor escorria pela testa de Sophie enquanto ela tentava se soltar das cordas que amarravam seus pulsos. Ao redor, apenas a escuridão da cabana de palha e o som distante dos tambores que não paravam de tocar há horas. Seu coração disparava cada vez que passos se aproximavam da entrada. Como eu vim parar aqui? Pensava, lembrando-se que há apenas 3 dias estava desembarcando em Manaus, cheia de sonhos e um caderno de anotações vazio, pronto para ser preenchido com descobertas científicas. Sophie Durand, 28 anos, bióloga formada na Universidade de Paris, tinha chegado ao Brasil com uma bolsa de pesquisa para estudar plantas medicinais da floresta amazônica. Seus olhos azuis esverdeados brilhavam de excitação quando finalmente pisou na terra que estudava apenas em livros. Cabelos loiros presos num coque desajeitado, pele clara que nunca havia sido tocada pelo sol equatorial, Sophie carregava nas costas uma mochila pesada e nas mãos um sonho ainda mais pesado: encontrar componentes vegetais que pudessem revolucionar tratamentos médicos no mundo. Na pequena pensão em Manaus, ela havia conhecido Juan, um guia local que prometeu levá-la a aldeias remotas, onde poderia encontrar xamãs conhecedores de ervas raras. Ele parecia confiável, com seu sorriso fácil e conhecimento impressionante sobre a região. "Confie em mim, senhorita. Conheço lugares que nenhum outro guia conhece", disse ele enquanto tomavam café na manhã de partida. Agora, 3 dias depois, Sophie entendia o verdadeiro significado daquelas palavras. Juan havia desaparecido assim que chegaram a esta aldeia escondida, após uma exaustiva jornada de barco por rios cada vez mais estreitos e selvagens. Quando os nativos a viram, houve um alvoroço imediato. Palavras incompreensíveis foram trocadas, olhares de espanto, e então, inexplicavelmente, mulheres da tribo começaram a se prostrar diante dela. Um corte na corda finalmente cedeu e Sophie libertou um dos pulsos. O barulho dos tambores aumentou, fazendo seu coração acelerar ainda mais. Ela sabia que precisava escapar antes que retornassem. As palavras do ancião da aldeia ainda ecoavam em sua mente, traduzidas por um jovem que falava um inglês quebrado. "Você é a mulher da profecia, aquela que virá de terras distantes, com olhos da cor do céu antes da chuva, para se tornar a esposa do grande cacique Teracu." Sophie havia protestado, tentado explicar que era uma cientista que estava ali apenas para pesquisar, mas suas palavras pareciam apenas confirmar alguma crença antiga que ela não compreendia. "A profecia diz que ela negará seu destino, mas as estrelas não mentem", disse o ancião, olhando para o céu noturno através de uma abertura na palhoça de reuniões. Quando conseguiu soltar o segundo pulso, Sophie ouviu passos se aproximando rapidamente. Não havia tempo para pensar. Avançou até a entrada da cabana e espiou para fora. O cenário que viu a deixou paralisada. Dezenas de indígenas reunidos em círculo, dançando ao redor de uma grande fogueira. E no centro, sentado num trono feito de madeira entalhada e decorado com penas coloridas, estava ele. O cacique Teracu não era como Sophie imaginava. Jovem, talvez uns 30 anos, corpo esculpido por uma vida na floresta, com tatuagens tribais que desciam pelos braços musculosos. Seu rosto tinha traços fortes, marcados, e seus olhos
Seus olhos pareciam conter toda a sabedoria e mistério da Amazônia. Ele olhava para a fogueira, pensativo, quase melancólico. A hesitação custou caro a Sophie. Duas mulheres entraram na cabana e a encontraram de pé. Ao invés de alarme, seus rostos se iluminaram com sorrisos. "Vem, vem", disse uma delas em português simples, puxando-a gentilmente pelo braço. "Preparar para cacique." As próximas horas foram surreais. Sophie foi levada a um rio próximo, onde mulheres a banharam com águas perfumadas com flores e ervas. Tentou argumentar, mas a barreira da língua tornava tudo inútil. As mulheres riam de suas tentativas de comunicação, apontando para o céu e repetindo palavras que Sophie não compreendia. Após o banho, seu corpo foi ungido com óleos e pintado com símbolos nas cores preta e vermelha. Vestes rituais foram colocadas sobre ela, um top de fibras naturais, decorado com sementes, e uma saia que descia até os pés, feita de material semelhante. No pescoço, um colar pesado de dentes de animais e sementes coloridas. Nos braços, braceletes de penas. "Por favor, eu preciso falar com alguém que entenda inglês ou francês." Sophie tentou mais uma vez, mas recebeu apenas sorrisos em resposta. Quando a preparação terminou, ela foi conduzida de volta à aldeia. O som dos tambores agora era ensurdecedor. A multidão abriu caminho quando ela apareceu e murmúrios de admiração percorreram o grupo. Sophie sentiu o rosto queimar de vergonha e medo quando todos os olhares se fixaram nela. No centro, o cacique Teracu se levantou. Mesmo à distância, Sophie podia sentir a intensidade de seu olhar. Ele desceu lentamente os degraus de seu trono e caminhou em sua direção. O povo silenciou completamente. A poucos passos dela, ele parou. De perto, era ainda mais impressionante. Alto, com feições que misturavam força e uma estranha gentileza. Os olhos negros a estudavam com curiosidade. Disse algo em sua língua e, para a surpresa de Sophie, completou em um português claro: "Você é mais bonita do que a profecia descreveu." Sophie sentiu um calafrio. Você fala português?" "E um pouco de inglês também", respondeu ele, mudando para um inglês com forte sotaque. "Aprendi com missionários quando era criança." O alívio de finalmente poder se comunicar foi tão grande que Sophie quase desabou. "Por favor, isso é um mal-entendido. Eu sou bióloga, vim estudar plantas medicinais." "Não sou quem vocês pensam." O cacique sorriu levemente. "As histórias de meu povo falam de uma mulher que viria de além do grande oceano, com cabelos da cor do sol e olhos como água rasa. Ela traria conhecimento de cura e se tornaria parte de nossa tribo através da união com o cacique." Ele fez um gesto amplo para a aldeia. "Todos aqui esperaram por este dia. Gerações esperaram." "Mas isso é loucura! Eu não posso simplesmente me casar com você. Tenho minha vida, meu trabalho. Preciso voltar." Um murmúrio preocupado percorreu a multidão quando ela falou, mesmo que não entendessem suas palavras. O rosto do cacique endureceu ligeiramente. "Você é livre para partir", disse ele, surpreendendo-a. "Não mantemos ninguém contra sua vontade. Mas a floresta é perigosa e o caminho de volta é longo. Se decidir ficar, mesmo que por pouco tempo, será nossa convidada de honra." Antes que Sophie pudesse responder, o ancião se aproximou e falou algo ao ouvido do cacique. O rosto dele mudou, tornando-se sombrio. Olhou para Sophie com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. "O que foi? O que ele disse?" perguntou ela, sentindo um novo temor crescer. "Ele me lembrou da outra parte da profecia", respondeu Teracu após um momento de hesitação. "A parte que fala do grande sacrifício." O sangue de Sophie gelou. "Sacrifício? Venha comigo", disse ele, estendendo a mão. "Temos muito a conversar." O cacique a conduziu até sua própria cabana, maior e mais elaborada que as outras.
localizada no ponto mais alto da aldeia. Ao entrar, Sophie ficou surpresa com o interior. Além dos elementos tradicionais, havia livros empilhados num canto, alguns objetos modernos como uma lanterna solar e até um pequeno rádio de pilha. "Sente-se", ofereceu ele, indicando uma esteira no chão. "Deve estar exausta e confusa." Sophie obedeceu, ainda tensa. "Que história é essa de sacrifício?" Teraku sentou-se à sua frente e suspirou profundamente. "Nossa tribo, os Uranavi, guarda uma profecia há muitas gerações. Ela fala de um tempo em que estrangeiros viriam e nossa forma de vida estaria ameaçada. Mas também diz que uma mulher de terras distantes chegaria e se uniria ao cacique, trazendo nova vida e conhecimento para nosso povo." "E o sacrifício?" insistiu Sophie. "A profecia diz que a união deve ser selada com sangue sob a lua cheia, para que a bênção dos ancestrais proteja a nossa terra." Ele fez uma pausa. "Muitos interpretam isso como um sacrifício humano." Sophie levantou-se num salto. "Vocês estão planejando me matar?" "Não!" Teraku levantou-se também, os olhos alarmados. "Eu jamais permitiria isso." Há diferentes interpretações para as antigas palavras. Alguns dos mais velhos, como Karamakat, o ancião que você viu, acreditam no sentido literal. "Eu não. Como posso confiar em você? Nem sei quem é de verdade." Teraku pareceu genuinamente magoado com suas palavras. "Sou o líder dos Uranavi há 5 anos, desde a morte de meu pai. Estudei por 2 anos em Manaus, conheço seu mundo também. Voltei para proteger meu povo e nossas tradições, mas não sou um fanático." Algo na sinceridade de sua voz fez Sophie se acalmar um pouco. Ela notou então um objeto familiar sobre uma pequena mesa de madeira. "Minha mochila, minhas coisas." "Estão todas aí", confirmou ele. "Nada foi tirado." Sophie correu para verificar. Seu passaporte, documentos, equipamentos científicos, tudo estava intacto. Isso lhe deu uma pequena medida de confiança. "Quanto tempo até a próxima lua cheia?" perguntou ela, tentando pensar racionalmente. 10 dias, respondeu ele. "E o que acontece se eu simplesmente for embora antes disso?" O rosto do cacique mostrou preocupação genuína. "A profecia é o que mantém a esperança do meu povo viva em tempos difíceis. Se você partir, alguns podem interpretar como um mau presságio. Pode haver divisão e conflito. Outros podem querer ir atrás de você." "Está me ameaçando?" "Estou sendo honesto", respondeu ele com firmeza. "Não posso controlar as crenças que foram plantadas por gerações. Posso apenas tentar guiar meu povo com sabedoria." Sophie sentou-se novamente, a mente trabalhando freneticamente. "Preciso pensar. Isso é loucura. Fique esta noite, descanse. Esta cabana é sua enquanto estiver aqui. Eu dormirei em outro lugar." Ele caminhou até a entrada, então parou e se virou. "E Sophie, sinto muito pelo modo como foi trazida aqui. Juan será punido por seu engano." Quando ele saiu, Sophie desabou em lágrimas. O cansaço, o medo e a confusão finalmente a dominaram. Deitada na esteira, cercada por seus pertences científicos e adornada com pinturas tribais, ela nunca se sentiu tão perdida entre 2 mundos. A manhã trouxe uma nova perspectiva. Sophie acordou com o som de pássaros e o burburinho da aldeia já em atividade. Após lavar-se com água de um jarro deixado para ela, encontrou suas próprias roupas limpas e dobradas ao lado da esteira. Vestiu-se rapidamente, sentindo-se mais segura em suas calças caqui e camisa de mangas compridas. Ao sair da cabana, foi recebida por olhares curiosos, mas respeitosos. Crianças a observavam de longe, rindo e sussurrando entre si. Uma menina pequena, mais corajosa que as outras, aproximou-se e ofereceu uma fruta. "Obrigada", disse Sophie, aceitando o presente com um sorriso. A menina sorriu de volta e correu para junto das outras crianças. Sophie avistou Teraku do outro lado da aldeia, conversando com alguns homens. Ele a viu e veio ao seu encontro, caminhando com uma mistura de autoridade e graciosidade que era hipnotizante.
Bom dia, cumprimentou ele. Espero que tenha conseguido descansar. O suficiente, respondeu ela, ainda cautelosa. Preciso enviar uma mensagem para minha universidade. Eles vão notar meu desaparecimento. Temos um rádio para emergências. Posso levá-la ao posto mais próximo em 2 dias de caminhada, se insistir. Sophie pensou por um momento. 2 dias de ida e 2 de volta. Isso me daria apenas 6 dias aqui antes da lua cheia. Tempo suficiente para conhecer nossa medicina tradicional, observou ele. Não era esse seu propósito ao vir à Amazônia? Ela o encarou surpresa. Você está me oferecendo acesso aos conhecimentos medicinais da sua tribo? Você é a mulher da profecia, respondeu ele com um leve sorriso. Veio buscar conhecimento de cura. Isso, pelo menos, parece que a profecia acertou. Durante os dias seguintes, Sophie foi gradualmente introduzida aos costumes e à vida diária dos Uranavi. Teraku designou Arani, uma mulher de meia idade que falava um português básico, para ser sua guia e intérprete. Juntas, exploraram a floresta ao redor da aldeia, com Arani mostrando plantas medicinais e explicando seus usos. Esta cura febre, dizia ela, indicando uma pequena planta de folhas serrilhadas. Esta, dor de barriga. Esta, picada de cobra. Sophie fazia anotações detalhadas, coletava amostras e fotografava tudo. Seu entusiasmo científico foi retornando aos poucos, superando o medo inicial. Os Uranavi possuíam conhecimentos farmacológicos extraordinários, transmitidos oralmente por gerações. À noite, sentava-se com a tribo ao redor da fogueira, observando danças e ouvindo histórias antigas que Teraku traduzia para ela. Ele era um líder respeitado, mas não autoritário. Consultava os mais velhos, ouvia todos com atenção, e Sophie notou como as crianças corriam para ele sem medo. No 4º dia, durante uma caminhada pela floresta, Sophie perguntou a Teraku sobre seu tempo em Manaus. Foi difícil, admitiu ele. Meu pai me enviou para aprender sobre o mundo dos brancos, para que eu pudesse proteger melhor nosso povo. Aprendi português, um pouco de inglês, matemática, história. Mas também vi muita destruição, ganância, desrespeito pela floresta. E por que voltou? Esta é minha casa, respondeu simplesmente. Meu pai adoeceu, era meu dever retornar e assumir a liderança. E eu sentia falta da floresta, do silêncio, das estrelas. Na cidade, as luzes são tão fortes que não se pode ver o céu verdadeiro. Sophie entendeu o sentimento. Mesmo após poucos dias ali, já apreciava o ritmo natural da vida, tão diferente da agitação de Paris ou mesmo de Manaus. Naquela tarde, enquanto documentava o processo de preparação de um remédio para feridas, Sophie foi surpreendida por gritos vindos do centro da aldeia. Correu para ver o que acontecia e encontrou Juan, o guia que a havia abandonado, sendo trazido por 2 guerreiros Uranavi. Ele parecia ferido e assustado. O encontramos tentando retornar ao Rio Grande, explicou Teraku quando ela se aproximou. Provavelmente para trazer outros. Outros? Perguntou Sophie, confusa. Juan a viu e gritou em português. Sophie, diga a eles que sou seu guia. Diga que não fiz nada de errado. Teraku traduziu suas palavras. Então perguntou a Sophie. Você o conhece? Ele foi meu guia em Manaus, confirmou ela. Foi ele quem me trouxe até aqui. Então desapareceu. O rosto de Teraku endureceu. Ele falou algo para os guerreiros que levaram Juan para uma cabana pequena na extremidade da aldeia. O que vai acontecer com ele? Perguntou Sophie, preocupada. Ele será julgado pelo Conselho dos Anciãos, respondeu Teraku. Suspeitamos que ele trabalha para madeireiros ilegais, traz estrangeiros desavisados para reconhecer nossas terras. Madeireiros? Mas isso é terrível. É a realidade que enfrentamos, disse ele com amargura. Nossa reserva é protegida por lei, mas as leis são frágeis na floresta profunda. Juan provavelmente pensou que você era apenas mais uma turista ingênua. Não esperava que fosse confundida com a mulher da profecia. Sophie sentiu um calafrio.
pela primeira vez, percebeu que talvez seu sequestro acidental tivesse evitado um destino pior. Naquela noite, enquanto a aldeia dormia, Sophie não conseguia parar de pensar em Juan e nos perigos que ameaçavam os Uranave. Saiu de sua cabana para respirar ar fresco e encontrou Teraku sentado sozinho, observando as estrelas. "Não consegue dormir?" perguntou ele sem desviar o olhar do céu. "Estou preocupada com tudo isso. Juan, a profecia, o sacrifício." Teraku indicou um lugar ao seu lado. Quando ela se sentou, ele apontou para uma constelação brilhante. "Vê aquelas estrelas? Meu povo as chama de a Grande Serpente. Seus ancestrais provavelmente tinham um outro nome para elas. Orion", disse Sophie. "Chamamos de Orion. Mesmas estrelas, histórias diferentes", refletiu ele. "Como você e eu, diferentes, mas olhando para o mesmo céu." Havia algo na voz dele, na maneira como falava, que tocava Sophie profundamente. Nos últimos dias, ela tinha visto além do cacique, enxergando o homem, inteligente, preso entre dois mundos, carregando o peso de seu povo nos ombros. "O que vai acontecer na lua cheia?" perguntou ela finalmente. Teraku ficou em silêncio por um longo momento. "O Conselho dos Anciãos espera que realizemos o ritual de união. Karamakati, o mais velho, insiste na interpretação literal da profecia. E o sacrifício? Tradicionalmente, seria o sacrifício de um animal, com o sangue usado para selar a união. Mas Karamakati, ele quer mais que isso", completou Sophie, sentindo o medo retornar. "Eu não permitirei", afirmou Teraku com firmeza, virando-se para encará-la. "Jamais deixaria que lhe fizessem mal, mas temo por meu povo, se a profecia não for cumprida de alguma forma. Eles precisam de esperança. E se eu participasse do ritual?", sugeriu Sophie, surpreendendo a si mesma. "Não um casamento real, mas algo simbólico que satisfizesse a tradição?" Os olhos de Teraku brilharam. "Você faria isso? Se isso ajudar seu povo e evitar conflitos?" "Sim, desde que não envolva nenhum sacrifício humano." Ele sorriu, um sorriso tão genuíno que transformou seu rosto. "Obrigado. Isso significa muito." Naquela noite, sob as estrelas da Amazônia, algo mudou entre eles. Uma confiança começou a nascer, um entendimento mútuo que transcendia suas diferentes origens. Os dias seguintes foram de intensa atividade para Sophie. Durante o dia, continuava sua pesquisa, agora com acesso aos xamãs mais velhos da tribo, que lhe mostravam preparações medicinais secretas, guardadas por gerações. À noite, aprendia sobre os rituais Uranave, sua mitologia, sua música. A proximidade com Teraku crescia naturalmente. Ele a fascinava, um homem que navegava com elegância entre o mundo tradicional e o moderno, que falava com a mesma eloquência sobre mitos ancestrais e política ambiental internacional. E ela sabia que também o intrigava, com suas perguntas científicas e sua perspectiva ocidental. No 7º dia, aconteceu algo que mudou tudo. Sophie estava coletando amostras de uma planta na beira do rio, quando escorregou numa pedra molhada e caiu na água. A correnteza, mais forte do que parecia, começou a arrastá-la. Lutou contra a água, mas seu pé ficou preso entre duas rochas submersas. O pânico a dominou quando percebeu que não conseguia se soltar e a água começava a cobrir seu rosto. Gritou por ajuda, mas estava longe da aldeia. A água entrou em seus pulmões e a escuridão começou a nublar sua visão. De repente, mãos fortes a agarraram. Teraku havia mergulhado e, com força impressionante, conseguiu libertá-la das rochas. Puxou-a para a margem, onde ela caiu tossindo e expelindo água. "Sophie, respire!" ele ordenou, dando leves tapas em suas costas. Quando finalmente conseguiu recuperar o fôlego, Sophie percebeu o quanto havia chegado perto da morte. E percebeu também que Teraku tremia, não de frio, mas de medo. Medo de perdê-la.
Você me seguiu? Perguntou ela, ainda ofegante. Tenho observado você, admitiu ele. A floresta é perigosa para quem não a conhece. Sophie se deu conta de que ele provavelmente havia estado velando por ela desde o início, mantendo-se à distância respeitosa, mas sempre vigilante. Obrigada, disse ela, segurando a mão dele. Você salvou minha vida. Seus olhares se encontraram e algo passou entre eles. Um reconhecimento, uma aceitação. Sophie sentiu seu coração acelerar, e desta vez não era de medo. Naquela noite, após se recuperar do susto, Sophie não conseguia dormir. A experiência de quase morte havia clarificado algo em sua mente. Em apenas uma semana, esta terra estranha e seu povo tinham se tornado importantes para ela. E Teraku havia se tornado mais do que apenas um objeto de estudo antropológico. Saiu novamente de sua cabana e, como se atendendo a um chamado silencioso, dirigiu-se à habitação do cacique. Ele estava acordado, trabalhando em algo à luz de uma pequena lamparina. Sophie, disse ele, surpreso, mas não desagradado com sua visita. O que está fazendo? Perguntou ela, aproximando-se. Um mapa, respondeu ele, mostrando o papel onde desenhava. Estou documentando as fronteiras tradicionais de nossas terras. Os madeireiros estão se aproximando pelo norte. Sophie observou o mapa, impressionada com sua precisão. Você deveria digitalizar isso, registrar oficialmente. Estamos tentando. Há uma ONG em Manaus que nos ajuda, mas o processo é lento. Enquanto isso, a floresta diminui. A paixão em sua voz, quando falava de sua terra, tocou Sophie profundamente. Aqui estava um homem lutando para preservar não apenas um ecossistema, mas toda uma forma de vida, uma cultura, uma história. O conselho se reuniu hoje, disse ele, mudando de assunto. Discutimos o ritual da lua cheia. E o que decidiram? A maioria aceitou uma cerimônia simbólica, com o sacrifício de um animal pequeno. Mas Karamaka, ele ainda quer um sacrifício humano? Perguntou Sophie, sentindo um arrepio. Teraku hesitou. Ele interpretou a profecia de outra forma. Diz que o sacrifício deve ser a sua pureza. Sophie corou intensamente quando entendeu o significado. Ele quer que você se entregue ao cacique, completou Teraku, também visivelmente desconfortável. Mas já deixei claro que não haverá nada disso. O ritual será apenas simbólico. Um silêncio estranho caiu entre eles. Sophie estava confusa com seus próprios sentimentos. A ideia não a repelia como deveria. Ao contrário, desde o incidente no rio, não conseguia parar de pensar em Teraku, em sua força, sua gentileza, sua devoção ao seu povo. E se não fosse apenas simbólico? Perguntou ela em voz baixa, surpreendendo a ambos. Os olhos de Teraku se arregalaram. Sophie, você não deve se sentir obrigada a nada. Não permitirei que Karamakate ou qualquer outro a pressione. Não é pressão, disse ela, aproximando-se mais. É algo que estou sentindo, algo inesperado. Teraku tocou seu rosto com gentileza, como se ela fosse algo precioso e frágil. Também sinto, desde o primeiro momento em que a vi, mas temo que seja apenas a situação incomum, o perigo, a profecia. Sophie colocou um dedo sobre seus lábios, silenciando-o. Sou cientista, lembra? Observo, analiso, tiro conclusões. E todas as evidências apontam para uma coisa. Estou me apaixonando por você, Teraku. Ele sorriu, aquele sorriso que transformava seu rosto sério em algo radiante. E eu por você, Sophie Duran, contra todas as probabilidades, contra toda a lógica. Quando seus lábios se encontraram, foi como se dois mundos finalmente se unissem em harmonia. Na manhã seguinte, Sophie acordou nos braços de Teraku, sentindo-se estranhamente em paz. O que havia acontecido entre eles na noite anterior havia sido natural, verdadeiro, sem qualquer pressão de profecias ou tradições. Apenas um homem e uma mulher, descobrindo um no outro algo precioso e inesperado. Mas a realidade logo se impôs.
Restavam apenas 2 dias até a lua cheia e havia decisões importantes a serem tomadas. "O que faremos?" perguntou ela enquanto compartilhavam uma refeição simples. "Sobre o ritual? Sobre tudo. O ritual, o futuro, minha pesquisa, sua tribo." Teraku pensou por um momento. "O ritual acontecerá como planejado, agora com mais significado do que imaginávamos. Quanto ao futuro, podemos construí-lo juntos, se você quiser." "Você me pediria para ficar aqui para sempre?" perguntou Sophie, preocupada com o que isso significaria para sua carreira, sua vida na França. "Não", respondeu ele, surpreendendo-a. "Pediria para sermos uma ponte entre nossos mundos. Você poderia continuar sua pesquisa, publicar seus descobrimentos, retornar à sua universidade, mas também poderia voltar aqui, ajudar a proteger este conhecimento, esta floresta, e eu poderia acompanhá-la algumas vezes, aprender mais sobre seu mundo." A ideia era tão perfeita, tão equilibrada, que Sophie sentiu lágrimas nos olhos. Isso funcionaria, mas havia ainda uma sombra pairando sobre eles. "E Karamakati, ele aceitará isso?" O rosto de Teraku ficou sério. "Ele é o mais velho e mais respeitado xamã. Sua palavra tem peso, mas eu sou o cacique e, no final, a decisão é minha." Naquele dia, enquanto Sophie continuava sua documentação das plantas medicinais, percebeu olhares diferentes dos membros da tribo. Sorrisos cúmplices, acenos respeitosos. De alguma forma, todos pareciam saber sobre ela e Teraku. Arani, sua intérprete e agora amiga, confirmou suas suspeitas. "Povo feliz", disse ela em seu português simples. "Profecia verdadeira. Cacique e mulher estrangeira juntos, terra protegida." "Todo mundo sabe?" perguntou Sophie, corando. Arani sorriu. "Uranave pequeno, todos sabem tudo." À tarde, enquanto Sophie organizava suas notas na cabana, ouviu uma comoção do lado de fora. Saiu para encontrar Juan sendo trazido de volta à aldeia, desta vez por homens que não eram Uranave, vestiam uniformes e carregavam armas. "Polícia Federal", explicou Teraku, aproximando-se dela. Juan confessou que trabalhava para madeireiros ilegais. "Eles vieram buscá-lo e verificar nossas denúncias." Um dos policiais, um homem de meia idade com expressão séria, aproximou-se de Sophie. "A senhora é Sophie Durand. Temos um alerta de desaparecimento com seu nome." "Eu estou bem", assegurou ela. "Estou aqui por vontade própria fazendo minha pesquisa." O policial pareceu cético. "Sua universidade e a embaixada francesa estão preocupadas. Não houve contato por mais de uma semana." "Foi um mal-entendido inicial", explicou ela, olhando para Teraku. "Mas agora está tudo resolvido. Posso usar seu rádio para enviar uma mensagem?" O policial assentiu e Sophie escreveu uma nota rápida, explicando que estava segura e continuaria sua pesquisa por mais algumas semanas. Omitiu, por enquanto, os detalhes mais pessoais de sua situação. Quando os policiais partiram, levando Juan, um novo sentimento de segurança tomou conta da aldeia. A presença oficial havia validado suas preocupações sobre invasores, e Sophie percebeu que sua própria presença, e agora seu relacionamento com o cacique, poderia trazer mais atenção e proteção para os Uranave. Na véspera da lua cheia, enquanto toda a aldeia se preparava para o ritual, Karamakati pediu para falar com Sophie a sós. Teraku traduziria, mas o velho xamã insistiu que a conversa fosse privada. Com apreensão, Sophie seguiu o ancião até uma pequena cabana afastada, usada para cerimônias especiais. O interior era enfumaçado e escuro, iluminado apenas por pequenas brasas. Karamakati indicou que ela se sentasse diante dele. Por vários minutos, ele apenas a observou em silêncio, seus olhos antigos estudando cada detalhe de seu rosto. Então, para surpresa de Sophie, começou a falar em um português rudimentar, mas compreensível. "Eu aprendi língua de brancos quando jovem", explicou ele. "Pouco uso agora, mas você precisa entender." "Entender o quê?"
Perguntou Sophie, nervosa. Profecia. Verdadeiro significado. Ele pegou um pequeno saco de couro e de dentro retirou o que parecia ser um antigo pergaminho feito de fibras vegetais, coberto de símbolos indecifráveis para Sophie. Palavras antigas, sobre mulher estrangeira e cacique. Sophie observou o documento com fascínio. Era um registro escrito de uma cultura supostamente ágrafa. Profecia diz: mulher de olhos de água trará conhecimento de cura, unirá com cacique e sangue será derramado para proteger terra. O sacrifício, murmurou Sophie. Não sacrifício de pessoa, corrigiu Karamakati. Sacrifício de antigo modo, mudança, dor de mudança. Sophie franziu a testa, confusa. Não entendo. O velho xamã suspirou, buscando palavras. Profecia diz que a união de dois mundos traz dor, sangue, não porque ruim, mas porque novo. Como nascimento, sangue vem antes de nova vida. Uma compreensão começou a nascer em Sophie. Você está dizendo que o sacrifício mencionado na profecia não é literal? É uma metáfora para a dor da transformação? Karamakati sorriu, revelando poucos dentes. Sim, dor de mudar. Seu mundo, nosso mundo, juntos. Não fácil. Sangue derrama quando velhas formas morrem. Mas você insistiu com Teraco sobre um sacrifício real, protestou Sophie. O velho riu baixinho. Teraco jovem, precisa ser forte, proteger. Eu teste ele, ver se protege você contra a tradição. Bom cacique protege futuro, mesmo contra passado. Sophie estava atônita. O temido xamã que supostamente queria seu sangue estava na verdade testando Teraco e talvez a ela também. Amanhã, lua cheia, continuou Karamakati. Ritual une você, Teraco, mas verdadeiro ritual dentro. Ele apontou para o coração dela. Você aceita a dor de mudança? Deixar parte de seu mundo morrer para novo nascer? Era uma pergunta profunda, filosófica, que ia além de rituais ou cerimônias. Karamakati estava perguntando se ela estava preparada para a verdadeira transformação que seu relacionamento com Teraco e Uzuranavi exigiria. Sim, respondeu Sophie com convicção. Aceito. O velho xamã sorriu novamente e, para surpresa dela, pegou suas mãos nas dele, enrugadas e calejadas. Então, profecia verdadeira. Você, mulher que vimos nas estrelas. Quando Sophie retornou à aldeia, encontrou Teraco esperando ansiosamente. O que aconteceu? O que ele disse? Sophie sorriu, sentindo uma paz nova. Ele me explicou o verdadeiro significado da profecia e me testou, como testou você. À medida que relatava a conversa, viu o rosto de Teraco passar da preocupação para o espanto e finalmente para a compreensão. Então não haverá sacrifício de sangue? Perguntou ele. Haverá o sacrifício de que fala a profecia, a dor da transformação, a morte do velho para o nascimento do novo. Ela tocou o rosto dele com carinho, e eu estou pronta para isso. Naquela noite, enquanto os preparativos para o ritual do dia seguinte continuavam, Sophie escreveu em seu diário científico o que seria a introdução de seu futuro livro. Vinha à Amazônia buscar conhecimento sobre plantas medicinais. Encontrei isso e muito mais. Uma cultura viva, resistente, que guarda sabedoria que o mundo moderno esqueceu. Encontrei um povo que lê nas estrelas e nas plantas o que nós buscamos em laboratórios. E encontrei um homem que me ensinou que a maior cura vem do equilíbrio entre mundos aparentemente opostos. O dia da lua cheia amanheceu claro e quente. A aldeia inteira estava em movimento desde o primeiro raio de sol. Mulheres preparavam alimentos especiais. Homens construíam uma estrutura circular no centro da clareira principal. Crianças corriam coletando flores coloridas. Sophie foi novamente levada para ser preparada. Desta vez, não resistiu quando pintaram seu corpo com símbolos sagrados. Arani explicou o significado de cada um: fertilidade, sabedoria, coragem, proteção. O vestido ritual era mais elaborado que o anterior.
decorado com penas raras e pequenas conchas trazidas de muito longe através de antigas rotas de comércio indígena. Ao entardecer, quando o ritual estava prestes a começar, Karamakaty veio vê-la uma última vez. Lembre, disse ele em seu português limitado, ritual fora, menos importante que ritual dentro. Ele tocou novamente seu coração. Aqui, verdadeira união. O ritual começou ao pôr do sol. Toda a tribo se reuniu no grande círculo. Tambores começaram a soar, primeiro lentamente, depois acelerando como batidas de coração. Teracu esperava no centro, magnífico em seus adornos de cacique. Sophie foi conduzida até ele por um grupo de mulheres. Quando seus olhares se encontraram, o mundo ao redor pareceu desaparecer. Nos olhos dele, ela viu não apenas o homem que havia conhecido e por quem se apaixonara, mas também gerações de líderes antes dele, uma linhagem de guardiões da floresta. Karamakaty conduziu a cerimônia falando nas línguas antiga e atual dos Uranavi. Em certos momentos, Teracu traduzia baixinho para Sophie. Houve troca de presentes simbólicos. Ela recebeu um colar de dentes de jaguar, símbolo de proteção. Ele recebeu o pequeno medalhão de prata que Sophie sempre carregava, uma herança de sua avó. Então veio o momento do sacrifício. Um pequeno animal, não maior que um coelho, foi trazido. Sophie fechou os olhos, ainda desconfortável com esta parte, mas Teracu segurou sua mão com firmeza. Para sua surpresa, o animal não foi morto. Karamakaty apenas cortou levemente sua orelha, coletando algumas gotas de sangue em uma pequena tigela de madeira. Em seguida, fez um pequeno corte em seu próprio dedo e adicionou seu sangue à mistura. Gesticulou para que Teracu e Sophie fizessem o mesmo. Com uma pequena faca ritual, cada um fez um pequeno corte no dedo. As 4 fontes de sangue, do animal, do xamã, do cacique e da estrangeira, misturaram-se na tigela. Karamakaty mergulhou um dedo na mistura e desenhou símbolos nas testas de Sophie e Teracu. Sangue une, disse ele. Passado, presente, futuro, animal, homem, espírito, seu mundo, nosso mundo. O animal foi libertado, correndo de volta para a floresta. Sophie compreendeu então a profunda sabedoria da cerimônia. Não era sobre morte, mas sobre conexão, sobre o reconhecimento de que todo sangue, toda vida está interligado. Os tambores atingiram seu clímax quando a lua cheia surgiu completamente no céu. Teracu segurou as mãos de Sophie e falou palavras em sua língua nativa, depois traduzindo. Sob a lua que ilumina tanto a floresta quanto as cidades distantes, uno minha vida à sua, não para possuir, mas para compartilhar. Não para limitar, mas para expandir. Que nossos caminhos, antes separados, agora sigam juntos, mesmo quando distantes. Sophie, com lágrimas nos olhos, respondeu. Trago o conhecimento do meu mundo, mas venho aprender com o seu. Prometo respeitar sua terra, seu povo, suas tradições. E prometo ser uma ponte, não um muro, entre nossas realidades. Quando Karamakaty declarou a união completa, a aldeia explodiu em celebração. Música, dança e festas continuaram pela noite toda, sob o olhar prateado da lua cheia. Mais tarde, sozinhos na cabana do cacique, agora também de Sophie, Teracu perguntou, arrependimentos? Sophie sorriu, tocando o símbolo de sangue em sua testa, agora seco. Nenhum. Vim buscar conhecimento medicinal e encontrei a cura para algo que nem sabia que estava doente. E o que era? A divisão, respondeu ela. A separação entre mente e coração, entre humanos e natureza, entre ciência e sabedoria tradicional. Você e seu povo me mostraram que essas divisões são ilusórias. Teracu a abraçou, seus corpos se encaixando perfeitamente, como se fossem feitos um para o outro. A profecia dizia que sua vinda traria cura. Talvez a cura não fosse apenas plantas e remédios, mas algo maior.
3 meses depois, um pequeno avião pousou no campo improvisado próximo à aldeia Uranave. Sofia esperava na pista rudimentar, seu corpo já adaptado ao calor da floresta, sua pele levemente bronzeada. Ao seu lado, Teraco observava a aeronave com interesse. Do avião desceram 3 pessoas, um representante da Universidade de Sophie, um funcionário da FUNAI, Fundação Nacional do Índio, e um jornalista de uma revista científica internacional. "Bem-vindos à terra dos Uranave", cumprimentou Sophie em francês, depois repetindo em português. O professor Pierre Lavoisier, seu orientador, olhava ao redor com espanto. "Sophie, suas mensagens nos deixaram intrigados, mas confesso que não esperava tudo isso." Nas semanas após o ritual, Sofia havia estabelecido contato regular com sua universidade. Explicou sua situação incomum, agora unida ao cacique dos Uranave, mas ainda comprometida com sua pesquisa científica. Propôs um projeto ambicioso: documentar o conhecimento medicinal da tribo, mas de uma forma que respeitasse sua propriedade intelectual e beneficiasse diretamente a comunidade. "Venham", convidou ela. "Temos muito a mostrar." Durante os 2 dias seguintes, Sophie e Teraku apresentaram aos visitantes os resultados preliminares de sua pesquisa. Um catálogo de mais de 100 plantas medicinais, com seus usos tradicionais e potenciais aplicações modernas. Mais impressionante ainda era o modelo de colaboração que haviam desenvolvido. "O conhecimento permanece com os Uranave", explicou Sophie durante uma reunião formal. "Qualquer patente ou desenvolvimento comercial será de propriedade compartilhada. E uma porcentagem significativa dos potenciais lucros será destinada à proteção da floresta e ao bem-estar da comunidade." O representante da FUNAI estava particularmente impressionado. Este poderia ser um modelo para outras parcerias entre comunidades indígenas e instituições de pesquisa. No último dia da visita, enquanto caminhavam pela aldeia, o jornalista perguntou a Sophie: "Não sente falta da França? Da vida acadêmica tradicional?" Sophie olhou para Teraco, que conversava com o professor sobre sistemas sustentáveis de coleta de plantas. "Não se trata mais de escolher entre 2 mundos", respondeu ela. "Encontramos uma forma de pertencer a ambos." De fato, o plano que haviam elaborado incluía viagens ocasionais de Sophie à Europa para apresentar pesquisas e manter seus laços acadêmicos. Teraco a acompanharia algumas vezes, estabelecendo conexões com organizações de proteção ambiental e direitos indígenas. E a aldeia Uranave se tornaria um centro de pesquisa etnoboânica, recebendo estudantes e cientistas interessados em aprender com seu conhecimento ancestral. "Sabe", continuou Sophie, observando crianças Uranave brincando perto de um grupo de adultos que preparavam remédios tradicionais. "Há uma antiga profecia nesta tribo sobre uma estrangeira que viria para unir mundos. Eu achava que era apenas uma bela história." "E agora?", perguntou o jornalista intrigado. Sophie sorriu, tocando instintivamente o colar de dentes de jaguar que nunca tirava. "Agora sei que algumas histórias antigas contêm verdades que a ciência ainda está tentando alcançar, e que às vezes é preciso se perder completamente para encontrar um novo caminho." Quando o avião decolou no dia seguinte, levando os visitantes e os acordos preliminares para a nova parceria de pesquisa, Sophie e Teraco permaneceram de mãos dadas na clareira, observando a aeronave diminuir no céu. "Eles voltarão", disse Teraco. "Sim", concordou Sophie, "e nós também iremos visitá-los. Nossos mundos não estão mais separados." Naquela noite, sob o mesmo céu estrelado onde seus ancestrais haviam lido a profecia, Teraco e Sophie sentaram-se com Karamacate e outros anciãos da tribo. O velho xamã, cujos olhos haviam visto tantas mudanças ao longo de sua vida, sorriu para o casal. "Profecia completa", disse ele em seu português limitado. "Agora a nova história começa.
Sophie, que agora compreendia muito mais da língua Uranave, respondeu na língua da tribo. Uma história que escreveremos juntos, honrando o passado enquanto construímos o futuro. E enquanto a noite amazônica os envolvia em sua sinfonia de sons, Sophie percebeu que havia encontrado algo que nem sua ciência, nem a profecia podiam prever completamente. Um caminho que não era nem totalmente seu, nem totalmente dele, mas algo inteiramente novo. Um caminho nascido do amor e do respeito, que, como as raízes entrelaçadas das antigas árvores da floresta, crescia mais forte justamente por unir diferenças.